Olá pessoal, eu sou o professor Suderlan, sou professor de Química. Vamos dar continuidade ao projeto Resolução Comentada, comentando a prova do Enem 2021, questão 124, ok? É uma questão aí que envolve aí as células eletroquímicas, especificamente as células de combustível. Vamos a ela. O emprego de células de combustível a hidrogênio pode ser uma tecnologia adequada ao transporte automotivo. O quadro apresenta características de 5 tecnologias mais proeminentes de células de combustível. Então, você tem, no primeira célula, a célula do tipo AFC, a temperatura de 90 graus Celsius a 100 graus Celsius, tem essa faixa de temperatura. O eletrólito, né, é o hidróxido de potássio aquoso e as semi-reações aí dadas nos eletrodos. A segunda célula é a célula MSFC, temperatura de 600 a 1000 graus Celsius, a temperatura operacional em que ela começa a funcionar, operacionalizar, né? Nós temos aí o seu eletrólito é carbonato de lítio, sódio ou potássio fundido e as reações devidas. Tem a célula de combustível PEM, PEM, né, a temperatura aí mais baixa, entre 60 graus Celsius a 100 graus Celsius. O eletrólito é um ácido, reação dada também nos eletrodos. Tem ainda a célula de combustível PAFC, temperatura entre 175 e 200 graus Celsius. Também o eletrólito ele é ácido. E nós temos, por fim, né, o tipo de célula de combustível SOFC, com a temperatura operacional entre 600 e 1000 graus Celsius, né? Agora a gente tem aí como um eletrólito o óxido de zircônio. Testes operacionais com esses tipos de células têm indicado que as melhores alternativas para os veículos são as que operam em baixos níveis de energia térmica. Então, isso aqui é uma excelente dica para a gente. Então, deve operar a um baixo nível de energia térmica. Em outras palavras, nas menores temperaturas, né? Então, deve aí nas menores temperaturas. Tranquilo? São formadas por membranas de eletrólitos poliméricas e ocorre em meio ácido. Meio ácido. Lembre-se que o meio ácido deve conter H+. Então, o meio ácido deve conter H+, ok? A tecnologia testada mais adequada para um emprego em veículos automotores é a célula de combustível, né? Célula ou célula eletrolítica, célula ou célula galvânica é a mesma coisa, são as pilhas, ok? Então, a célula de combustível, nesse caso, vai haver aí a produção de energia, né? A mais adequada será o item A, AFC, item B, MSFC, item C, a PAM, item D, PAFC, item E, SOFC. Pessoal, nós estamos aí num assunto, né, da química chamada de eletroquímica, ok? Então, nós temos aí a eletroquímica. A eletroquímica é um processo que envolve reações de oxirredução, também chamada de reações redox, como queira, através de um processo espontâneo, irá gerar corrente elétrica. Irá gerar corrente elétrica.
Esse princípio básico é o princípio básico das pilhas. Esse princípio básico é o princípio básico das pilhas. Ou célula galvânica. Ou célula galvânica é a mesma coisa, né? Então, a gente vai pegar reações de oxirredução, reações que envolvem transferência de elétrons, ok? E a partir dessas reações gera-se corrente elétrica. Bem, tranquilo até aí, né? Nas pilhas a gente vai ter o eletrodo que se oxida, que é sempre chamado de ânodo, o eletrodo que se reduz, que é o eletrodo chamado de cátodo, ok? Então, sempre são os polos dessa pilha, representada pelo ânodo, polo negativo, ele se oxida, e o cátodo, que é o polo positivo, é o eletrodo que se reduz. Bom, mas voltando aí para o que a questão nos pede, a questão está pedindo qual a célula de combustível que é mais adequada, ou seja, mais viável para o emprego em veículos automotivos. Perceba que ele nos deu algumas dicas no texto, né? Ele falou que tem que ser em baixos níveis de energia térmica, ou seja, a baixa temperatura, ou temperaturas mais baixas do que as demais, e no meio ácido. Então, se o meio é ácido, o que deve ser produzido, né? Deve ser produzido H+, beleza? Então, se nós observarmos, galera, nas células que nos foi oferecida, aqui nos tem gerado meio ácido, ou é a PAM, ou é a PAFC, ou é a SOFC. Perceba, nós temos aqui o meio ácido, conforme a questão nos sugere, ok? Mas ela também busca um melhor rendimento, ela se torna mais viável a temperaturas mais baixas. A temperatura do SOFC é entre 600 e 1000 graus Celsius. A da PAFC é entre 175 e 200 graus Celsius. E a PAM, olha aí, é que tem as temperaturas mais baixas, entre 60 e 100 graus Celsius. Portanto, a célula de combustível mais adequada para os veículos automotivos seria C de casa, PAM. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido aí o fato de ter uma temperatura mais baixa e ocorrer na presença de ácido. Isso aí foi fundamental para que a gente pudesse resolver a questão. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido. Bons estudos, sucesso e até a próxima. Valeu!